Uma liminar suspendeu a regra que autorizava as empresas de aviação a cobrar um extra pela bagagem. A polícia do Rio de Janeiro apreende o equivalente a 12 milhões de reais em moeda venezuelana numa favela. Políticos tentam no Congresso buscar uma saída para livrar quem fez uso de Caixa 2 nas eleições. Moradores de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, começam o trabalho de reconstrução da cidade depois do temporal do fim de semana. Parlamento britânico autoriza o Reino Unido a iniciar a saída da União Europeia. A costa leste dos Estados Unidos se prepara para a chegada de mais uma onda de frio. Milhares de voos já foram cancelados. Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. Hora 1 desta terça-feira, dia 14 de março, já está no ar para você. Uma tradição de pai para filho. Foi exatamente assim, gente, que Emílio Odebrecht tentou explicar o Caixa 2 da empresa para o juiz Sérgio Moro. Ele disse em depoimento, sob juramento, que o pai dele já ajudava políticos com dinheiro não contabilizado. Que ele também ajudou muita gente exatamente da mesma forma. E que o filho, Marcelo, manteve o mesmo modelo no relacionamento com quem está encarregado de gerir, então, recursos públicos. Foi assim por décadas que a empresa aproveitou dessa amizade com gente importante do governo e do Congresso para conquistar bons negócios. E nessa via de mão dupla, quem sempre perdeu fomos nós, né? Que pagamos todos os dias milhões de reais em impostos, quase sem nenhuma contrapartida. Todos os detalhes desse esclarecedor depoimento, para dizer o mínimo, um dos maiores, de Emílio Odebrecht, né? Um dos maiores empresários do país. Você confere daqui a pouquinho. É isso, o dia está começando. Você quer ver a movimentação ao vivo em algumas capitais? Quer saber as temperaturas? Já para começar a fazer aí as suas decisões, te mostro tudo aqui, o Brasil de norte a sul do país. Vamos lá. Começamos pelo sudeste, estamos em São Paulo, passando pelo corredor norte e sul. Hoje, cara de preguiça de novo na cidade de São Paulo, Isabela. Positivo, então prepare o guarda-chuva, uma dose extra de disposição. Agora em São Paulo, 21 graus. Bom dia, paulistanos. Um ótimo dia para você que está no Rio de Janeiro. Passamos pela Avenida Brasil, no Rio, 24 graus agora. Todos os detalhes da previsão do tempo daqui a pouquinho com ela, Isabela Camargo, já já. Ainda no Sudeste, a nossa passagem agora é por Belo Horizonte. Bom dia, mineiros. 19 graus agora em BH. Um ótimo dia para você que está no Planalto Central, em Brasília, 20 graus neste momento. No Recife, a chuva dá até uma acalmada aí na temperatura, né? Refresca. Neste momento, no Recife, 26 graus. Um ótimo dia para você que está em todo o Nordeste, já aqui com a gente. Nordeste ainda, agora a nossa parada é em Fortaleza. Em Fortaleza, 25 graus. Do calorão do Nordeste para o friozinho do sul do país, estamos agora em Porto Alegre, 16 graus neste momento em Porto Alegre. A polícia do Rio de Janeiro investiga como e por que 40 milhões de bolívares venezuelanos, o equivalente no câmbio oficial a 12 milhões de reais, foram parar numa favela do Rio de Janeiro. Uma dinheirama, quase uma montanha guardada em malas. Cerca de 40 milhões de bolívares venezuelanos, o equivalente a 12 milhões de reais. A polícia recebeu a informação de que o dinheiro estava na favela do Caju, na zona portuária do Rio, escondido em 2 carros. Quando os policiais entraram na favela no início da tarde, foram recebidos a tiros pelos traficantes. Ninguém ficou ferido, nem foi preso. Os carros tinham sido roubados dias atrás por homens armados. Essa apreensão levantou algumas questões que a polícia pretende esclarecer. Os investigadores sabem que existe uma rota de tráfico de armas entre a Venezuela e o Brasil, mas querem descobrir o que esse volume tão grande de dinheiro venezuelano fazia dentro de uma favela carioca. Uma coisa a gente pode afirmar, há envolvimento do tráfico de drogas, com posse dessa quantia, e a investigação vai prosseguir para a gente conseguir aparar esses detalhes que estão faltando.
O dinheiro vai ficar guardado pela polícia e o trabalho agora vai ser rastrear essas notas. Tentar identificar a origem do banco sacado na Venezuela para o destinatário. Uma coisa é certa, ele foi sacado de uma instituição na Venezuela e ingressou de forma clandestina. Não tem como essa quantidade exacerbada de dinheiro ingressar de forma lícita no país. Clandestino e bem facinho entrou, né? Porque uma dinheirama dessa e ninguém viu. Bom, falando ainda da criminalidade, o assalto a um carro forte terminou com a morte de um policial em Barrinha, São Paulo. Segundo a polícia, a quadrilha chegou atirando e obrigou os agentes da empresa de transportes de valores a deixarem o carro. Em seguida, usaram explosivos para arrombar o cofre. O veículo ficou completamente destruído. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com 2 policiais que tentavam impedir o roubo. Um soldado foi atingido na cabeça e morreu. A polícia fez buscas na região durante a noite, mas até agora ninguém foi preso. A empresa de valores não informou a quantia levada. Quero te lembrar que daqui a pouquinho tem a nossa conversa gostosa com a Isabela Camargo sobre a previsão do tempo, mas antes quero contar ainda das consequências daquele temporal que fez no fim de semana no sul do país. A Prefeitura de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, acredita que vai levar, gente, 6 meses para reconstruir tudo o que a tempestade destruiu no último fim de semana. O rapaz que morreu atingido por um escombro foi enterrado nesta segunda-feira. E agora, os 1.600 moradores afetados pelo temporal trabalham para reerguer as casas destruídas. O tempo firme ajudou os moradores a voltarem para casa para começar a reconstruir ou para buscar entre os entulhos o pouco que sobrou. O que a gente conseguiu salvar foi isso, e até da minha outra irmã a gente não conseguiu salvar quase nada. Ela se machucou também, mas estamos todos com saúde, é o que interessa para construir de novo, né? 70 pessoas ficaram feridas e 4 permanecem nos hospitais da região. Mobilização e reconstrução são palavras de ordem aqui em São Francisco de Paula. No loteamento Santa Isabel, um dos mais atingidos, para todo lugar que a gente olha, vê pessoas trabalhando. Inclusive, o pessoal da concessionária de energia, que fez uma força-tarefa para tentar restabelecer o serviço o quanto antes. No ginásio municipal, o entra e sai não para. Gente que vem trazer doações e famílias que vêm buscar ajuda. 500 pessoas foram cadastradas aqui. E a maior necessidade é por água, alimentos, produtos de higiene e limpeza, colchões e materiais de construção. Vem buscar umas roupas, alimento, trem de cama, comida. A senhora é moradora daqui, não sofreu nada, mas veio ajudar. A nossa região foi bem tranquila ali, né? Mas a gente está sofrendo junto, porque são nossos amigos, né? São nossos vizinhos. É a nossa grande família, né? Sim, estamos todos sofrendo porque foi muito feia a coisa mesmo, especialmente por causa da morte aí daquele rapaz, né? Que estava indo, olha só, para a igreja. Isabela, bom dia. Bom dia, Mona Lisa, bom dia para você também. E você sabe que agora os meteorologistas, através das imagens e também dos relatos, foi um tornado. Ah, sim. Foi um tornado que provocou toda essa destruição. E o tornado, gente, nasce, sabe de onde? Daquela nuvem que a gente sempre fala, chamada cumulonimbus. Aquela. É dentro de uma nuvem de tempestade que nasce um tornado, uma nuvem funil, e aí quando encosta no chão, acaba provocando toda essa destruição. Por isso que sempre estou voando, fico olhando essas nuvens lá, dá um aperto, porque elas são assustadoras mesmo, né? Exatamente. O que a gente fala para o pessoal da cidade? Hoje o tempo continua firme, tá? Em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do Paraná, mas o frio, tá? Também continua, e principalmente nas regiões mais altas. Desde ontem, muitas cidades registraram temperaturas abaixo dos 10 graus. Vou mostrar para você, isso não é normal, tá? Para esse final aí de verão. Inclusive, o nosso meteorologista, o César Soares, ele confirmou que frio intenso, como essa onda que a gente está tendo, agora para a próxima estação, só a partir de maio. Tá? Então, veja que esse frio, essas mínimas de ontem, 9,9 no Paraná, 8 em Urupema, Santa Catarina, 7,9
30,9 em São José dos Ausentes. Realmente, então, essas temperaturas não são normais para essa época. E o que acontece? A frente fria foi poderosa. Depois que vem a chuva da frente fria, vem uma área de alta pressão, trazendo, então, ar frio e mais seco. Essa alta, inclusive, ela é de origem polar, então ela sai lá do Polo Sul, fazendo o ar circulando aqui de cima para baixo, chega aqui, então, perto do nosso país, fazendo, tá vendo a setinha de cima para baixo? Sim. O que acontece? O céu fica sem nuvens e aí a atmosfera perde calor rapidamente durante a noite e início da manhã. Por isso, mínimas tão baixas. Tá? Então, essa área de alta pressão continua atuando aqui na região sul. Por isso que muita gente está acordando agora com a hora 1 e vai sentir já já temperaturas abaixo dos 10 graus ainda nas regiões mais altas, nessa área azulada aqui, ó, da cor do meu vestido. Sim. Então, áreas mais altas, região serrana, gaúcha, catarinense, Paraná também, temperaturas abaixo de 10 graus. Capitais, 13 Porto Alegre, 15 Curitiba. São Paulo, 18 graus. Sim. Hoje, a temperatura máxima em São Paulo não passa dos 25, tá? Vai ser um dia mais fresco, inclusive em toda a faixa leste de São Paulo. A gente vai sentir um frescor. Vai rolar um empréstimo daquele chale? Pode ser, se você for boazinha, né? Eu vou pensar no caso. Que história é essa? Viu? É um chale lindo que alguém chega aqui todas as manhãs que um dia eu ainda vou levar embora. Veja, olha, Rio de Janeiro, Mona Lisa, 22 graus, também já vou avisar o pessoal do Rio, tá? Sim, atenção. Nada de temperatura acima dos 30 graus hoje. Inclusive, o Rio de Janeiro já está em estado de atenção para chuvarada. Hoje vai ser um dia chuvoso em todo o estado. Ainda falando das mínimas, falamos das mais baixas, que estão aqui no sul e sudeste, 23 Vitória, a mesma de Belém. Agora sim, então, para a gente encerrar essa nossa primeira conversa, você vê o tempo firme, como eu comentei aqui, norte do Espírito Santo, nordeste de Minas, interior da Bahia, então o ar seco continua predominando aqui, e norte de Roraima. Rio de Janeiro, então, mais uma vez, cuidado, hoje é um dia chuvoso, tá? Pode, então, ter chuva durante todo o dia. Em São Paulo, capital paulista, região metropolitana, garoa de manhã, um sol tímido durante o dia, vem garoa à tarde, nada de chuvona. E no restante do país, nós não temos grandes mudanças. Calor e umidade que vão provocar as pancadas de chuva, principalmente depois do almoço, quando a gente atinge a temperatura máxima. É isso? Por enquanto. Queremos mais daqui a pouquinho. Até já. Até já, Bela. E o Tribunal Superior Eleitoral lançou em São Paulo o programa de identificação biométrica para o próximo ano, tá? O objetivo é revisar o cadastro em 79 municípios e alcançar mais de 1.200 cidades em todo o Brasil. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, falou sobre a importância do cadastro biométrico para evitar fraude nas eleições. A meta nacional é que em 2022 todo o território vote por meio da biometria. Na capital paulista, maior colégio eleitoral do Brasil, o prazo vence na próxima eleição municipal. Certamente vamos concluir todo esse trabalho para as eleições já de 2020, mantido todo o calendário. Portanto, já nas eleições municipais, muito provavelmente o Brasil já terá isso resolvido. 1,5 toneladas de maconha foi apreendida no rio Japurá, no Amazonas, perto da fronteira com a Colômbia. Um fuzil também foi recuperado pelos policiais federais. Essa é a maior apreensão de drogas do ano no estado. 2 crianças, uma de 8 e outra de 11 anos, morreram afogadas no interior de São Paulo. Em um dos casos, em Bom Sucesso de Itararé, o menino nadava com a irmã nesse açude quando desapareceu. Já em Piracicaba, o garoto foi até uma pedra às margens do rio para pescar com a família. Ele se desequilibrou e foi levado pela correnteza. Foi o 5º caso de afogamento só este ano no rio Piracicaba. Mesmo com o fim do verão, vale o alerta para redobrar o cuidado ao entrar em lagos, açudes e rios. Agora os assuntos internacionais para vocês. A primeira-ministra britânica, Theresa May, recebeu o sinal verde do parlamento para começar o processo de saída da União Europeia. As duas câmaras chegaram a um acordo e aprovaram a medida sem emendas.
Agora, a lei será enviada para a Rainha Elizabeth II para uma aprovação simbólica, o que pode acontecer ainda hoje. Depois disso, a primeira-ministra poderá notificar o bloco da saída dos britânicos. Theresa May deve fazer isso apenas no fim do mês, abrindo um período de 2 anos de negociações com a União Europeia. Quem não está nada satisfeito com essa situação são os escoceses, que votaram por permanecer no bloco no ano passado. A primeira-ministra da Escócia disse ontem que vai pedir para que o parlamento regional convoque um novo referendo de independência do Reino Unido. A Turquia suspendeu as relações diplomáticas de alto nível com a Holanda. Tudo porque, no fim de semana, as autoridades holandesas barraram a entrada de ministros da Turquia que participariam de comícios. O presidente Recep Erdogan está em busca de votos dos cidadãos turcos que vivem em outros países para tentar vencer um referendo que pode ampliar os poderes deles. A Procuradoria do Egito autorizou que o ex-ditador Hosni Mubarak saia da prisão. No começo do mês, a Corte de Apelação declarou que Mubarak era inocente. Ele foi acusado de ser o responsável por centenas de mortes durante as manifestações da Primavera Árabe, em 2011. Nos Estados Unidos, nem parece que a primavera começa na semana que vem. A costa leste do país deve ser atingida hoje por uma forte tempestade. Milhares de voos foram cancelados. Por causa da grande quantidade de neve, escolas públicas vão ficar fechadas em várias cidades. Nova York declarou situação de emergência e o governo pediu que as pessoas não saiam de casa. A população se preparou comprando sal, que ajuda a derreter a neve. Falando ainda dos Estados Unidos, no país o Comitê Orçamentário do Congresso fez uma avaliação bastante dura da proposta dos republicanos para mudar o sistema de saúde. De Nova York, o correspondente Alan Severiano tem todos os detalhes. Os números divulgados nesta segunda-feira vão complicar a vida de Donald Trump e dos republicanos para explicar por que querem mudar a lei do sistema de saúde. Segundo o comitê, que é apartidário, 52 milhões de americanos ficariam sem seguro de saúde em 2026. Se a lei não for alterada, esse número cairia para 28 milhões. Quem sai ganhando com a mudança são os cofres do governo. A economia, com esse corte, passaria de 300 bilhões de dólares. A grande questão é, vale a pena cortar esse custo? A mudança na lei do sistema de saúde foi uma das promessas de Donald Trump para a presidência. Ele quer alterar o chamado Obamacare, que apesar de ter vários defeitos, fez com que 20 milhões de pessoas tivessem acesso ao seguro de saúde. O governo de Trump disse que discorda do relatório. O secretário de Saúde falou que o comitê orçamentário não olhou as propostas de mudança como um todo. Antes do documento ser divulgado, Trump disse que a nova lei vai dar mais opções para os americanos por um preço mais baixo. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. As articulações no Congresso para anistiar os crimes de Caixa 2. Operação Lava Jato. Um dos donos do grupo Odebrecht prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro. Emílio Odebrecht disse que a prática de Caixa 2 é antiga. Estamos de volta para contar para vocês que um dos donos do grupo Odebrecht prestou o primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Emílio Odebrecht disse que a prática de Caixa 2 é antiga no país e que o ex-ministro petista Antônio Palocci pode ter sido sim um operador do partido. Emílio Odebrecht foi ouvido como testemunha de defesa do filho Marcelo Odebrecht, num processo que acusa Marcelo, o ex-ministro Antônio Palocci e outras 13 pessoas de montar um esquema para favorecer a Odebrecht em contratos com a Petrobras. Como as delações da Odebrecht ainda estão sob sigilo, o juiz Sérgio Moro pediu que os depoimentos de Emílio Odebrecht e do ex-executivo Márcio Faria, que também falou nesta segunda-feira, não fossem divulgados até o STF decidir pela liberação do conteúdo. Mas uma falha no sistema da justiça permitiu o acesso aos vídeos por pouco mais de 1 minuto.
Num despacho, comentando o erro, Moro afirmou que a divulgação dos depoimentos ocorre fora do processo e que não cabe providências, já que jornalistas não estão obrigados à manutenção do sigilo, prevalecendo a liberdade de imprensa. No depoimento, Emílio Odebrecht falou sobre o Caixa 2 nas doações para campanhas eleitorais e destacou que a prática não ocorreu apenas na época de Marcelo Odebrecht. Segundo ele, vem de muito antes. Nos vídeos, só aparecem o juiz Sérgio Moro, os procuradores e os advogados. Mas é possível ouvir a voz de Emílio. Existia isto já e sempre foi um modelo reinante no país e que veio até recentemente. Desde a minha época, da época de meu pai, da minha época e também de Marcelo. O empresário negou, no entanto, ter tratado de propina com o ex-ministro Antônio Palocci, mas disse que ele pode ter sido operador do PT e ter recebido dinheiro da Odebrecht. E não tenho dúvida que pode ter sido também ele um dos operadores, um dos que receberam esse recurso do partido. Agora, os detalhes disso, doutor Moro, eu realmente não saberia dizer ao senhor. E por que o senhor diz não tenho dúvida? Não tenho dúvida porque a gente contribuía, quer dizer, existia uma regra, ou não contribuía para ninguém, ou contribuía para todos. Ele também foi questionado se sabia se italiano era o apelido dado a Palocci em planilhas de repasses da empresa. Existem muitos apelidos na organização. Eu seria leviano e irresponsável de dizer que o italiano também, pode ser também o nosso Palocci. Quer dizer, então não saberia dizer se efetivamente o italiano que se refere aí à estrutura, quer dizer, o doutor Palocci. Não saberia dizer. Mas com certeza ele também era identificado como italiano. Já o ex-executivo Márcio Faria afirmou que italiano é sim Antônio Palocci. Quem que é essa pessoa que se refere, esse codinome italiano? Se o senhor tem conhecimento? Sim, senhora, tenho conhecimento. Quem seria? É o ex-ministro Palocci. Márcio Faria também traçou o caminho da propina na Odebrecht e disse que quem cuidava dos pagamentos era o Departamento de Operações Estruturadas. Uma vez surgido a demanda, a gente passava isso através do meu assessor financeiro, que entrava em contato com o pessoal de operações estruturadas, que providenciava as remessas, seja no Brasil espécies ou no exterior, enquanto informada pelos detentores. Em nota, a defesa de Antônio Palocci disse que não é possível identificar o ex-ministro como o italiano, já que o próprio Emílio Odebrecht disse que o apelido era atribuído a muitas pessoas. Sobre o depoimento de Márcio Faria, os advogados disseram que o codinome deve ter chegado ao ex-executivo por terceiros, já que Márcio Faria não conhece Palocci. O PT afirmou que todas as doações recebidas foram legais e registradas. E a Odebrecht disse que não comenta os depoimentos em sigilo. Falando em doações legais e ilegais, nos últimos dias, parlamentares de diferentes partidos envolvidos nas investigações da Lava Jato voltaram a discutir com muito empenho, eu diria, a possibilidade de apresentar um projeto para tentar anistiar o crime de Caixa 2. No começo da noite, o presidente e o relator da reforma política na Câmara dos Deputados foram conversar com o ministro Herman Benjamin, que é relator do processo contra a chapa Dilma Temer no TSE. Os deputados entregaram o pré-projeto de reforma. Queriam a opinião do ministro. O relator disse que a proposta trata do financiamento de campanha, mas não inclui nenhuma tentativa de anistiar a prática do Caixa 2. O Ministério Público está discutindo, o Judiciário está discutindo, tá certo? É parte do passado, né? Tem gente presa por causa disso. Isso eu não quero discutir agora, porque acho que não ajuda a fazer a reforma política. O presidente da comissão também não vê a discussão do Caixa 2 dentro da reforma política, mas defende a criação de uma lei que trate do assunto daqui para frente. Não podemos anistiar o que não era crime. Então, vamos criminalizar e com rigor, né? E aí sim começar a punir. O presidente da Câmara admite que há um debate sobre o assunto. Há o debate, ele existe, mas se de fato ele existe, ele precisa vir
com o respaldo dos partidos e com um texto transparente para que a sociedade, através da imprensa, tenha a informação correta para ver se vale a pena avançar ou não. Em São Paulo, o ministro Gilmar Mendes voltou a dizer que Caixa 2 nem sempre é fruto de corrupção. Haverá casos de Caixa 2 que se caracterizam como corrupção. O dinheiro foi escondido, tinha origem espúria e tinha objeto ou móvel espúrio. Ponto. E haverá casos de Caixa 2 em que simplesmente se tratou de esconder, de alguma forma inclusive perante a Justiça Eleitoral ou do público em geral, o recurso, mas tinha finalidade de aporte eleitoral. A opinião de Gilmar Mendes não é unanimidade no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso já disse que é contra aliviar punições ao Caixa 2, tanto no caso de doações não declaradas, frutos de corrupção, como naquelas em que houve opção por não declarar. E no julgamento do Mensalão do PT em 2012, a ministra Carmen Lúcia afirmou que, além de crime, o Caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira. Acho estranho e muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2, Caixa 2 é crime. Caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira, porque fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. O líder do PT na Câmara defendeu uma nova legislação que deixe claro o que é apenas dinheiro não declarado para campanhas e o que é corrupção entre políticos e empresas. A partir dessa legislação é que vai se fazer uma análise do passado, certo? Essa legislação tem que ser definidora, né, do que é crime, do que não é crime, do que é crime eleitoral, do que é crime penal. Essa nova legislação que nós temos que adotar. O líder do PV disse que o momento é inadequado para se discutir Caixa 2. Quando se discute reformulação de legislação, numa hora como esta, da investigação, das delações, da apuração dos fatos, quando se discute alteração de legislação, nesta hora, certamente há um propósito escuso. Pois é, e essa discussão aí sobre o Caixa 2 está em destaque nas manchetes dos jornais. Vou te servir com as manchetes agora? Vamos ver juntos? Tem um monte de coisa importante, tá? Começamos aqui com o Globo, exatamente isso. Ó, o Congresso insiste em separar Caixa 2 de propina. Às vésperas, né, da lista de Janot, Planalto também discute reforma política. Você anda chocado com as notícias que vêm do Rio de Janeiro, a crise econômica, política e as consequências dessas crises? Então leia essa notícia aqui comigo. Ó. O governador Pezão nomeia ré da Lava Jato. Aliada do deputado Eduardo Cunha, condenada por improbidade, ré na Lava Jato, Solange Almeida foi nomeada para a recém-criada Secretaria de Proteção e Apoio à Mulher e ao Idoso. O que você acha disso? Pergunta para a gente pensar. E aqui ele que voltou depois de uma cirurgia, mas está em silêncio, de boca fechada, de volta ao governo. Eliseu Padilha, acusado por delatores, disse que não falará sobre o que não existe. Ainda no Globo, uma outra notícia importante por causa da consequência dela é a seguinte, ó. Venda de ativos é uma necessidade, com uma dívida gigantesca, né, de 100 bilhões de dólares, a maior do mundo entre as petrolíferas. A Petrobras considera seu programa de venda de ativos absolutamente indispensável. Quem disse isso é o presidente da empresa. Entrevista a Miriam Leitão e também a Ramona Ordenez. Bom, a história é a seguinte, se não acontecer essa venda, o que pode resultar é isso aqui, ó. Pode ter, sim, aumento no preço dos combustíveis. Então, de novo, a gente pagaria mais uma vez a conta. Vale a pena ler essa reportagem do Globo, ok? Agora, na Folha de São Paulo, Caixa 2 era modelo reinante, afirma Emílio Odebrecht, que nós já vimos ali falando, dizendo que é uma prática antiga, uma herança passada de pai para filho, segundo palavras dele. E aqui o estado do Maranhão suspensa a cobrança por despacho de bagagem em avião. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Você tem dúvidas? Então fica ligadinho. E fechando a leitura dos jornais com o valor econômico. O governo prepara mudança no incentivo à informática, em vigor há 25 anos e considerada defasada. A lei de informática vai passar por uma revisão para se adequar aos novos tempos. E outra notícia que me chamou bastante atenção, ela não é boa, mas eu tenho que discutir com vocês. Mesmo com queda da Selic, juro de bancos cairá pouco. Atenção então, tá? Ao contrário de 2012,
quando a taxa básica de juros caiu de forma rápida e os spreads bancários também, diferença entre o custo, né, de captação dos bancos e as taxas cobradas, acompanharam então o movimento. Dessa vez, gente, os juros cobrados de empresas e pessoas físicas terão queda mais lenta. Então, fuja do cheque especial, tá? De qualquer maneira. É isso, manchetes lidas para a gente colocar as informações importantes na cabeça. Agora são 5h32 da manhã. Para você que abriu os olhos agora, é um ótimo dia. Para você que já trabalhou bastante, que seu dia seja ótimo também. Para todos vocês que estão chegando agora, a gente oferece um resumo das nossas principais notícias de hoje. Uma denúncia anônima levou a polícia do Rio de Janeiro a apreender o correspondente a mais de 12 milhões de reais em dinheiro venezuelano numa favela da zona portuária. As notas estavam distribuídas em várias malas dentro de 2 carros roubados. Houve troca de tiros com traficantes, mas ninguém foi preso. A suspeita é de que o dinheiro seria usado para comprar drogas e armamento da Venezuela. A Prefeitura de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, decretou situação de emergência por causa do temporal do fim de semana. O trabalho de reconstrução da cidade deve levar cerca de 6 meses. Ontem, o corpo do rapaz que morreu atingido por escombros foi enterrado. O parlamento britânico aprovou a lei do Brexit, que permite o início do processo de separação entre o Reino Unido e a União Europeia. O sim das 2 câmaras parlamentares abre caminho para que a primeira-ministra britânica, Theresa May, acione a chamada Cláusula 50 para a ruptura com o bloco europeu. A lei vai ser enviada para a rainha numa aprovação simbólica que deve ocorrer ainda hoje. Quero te lembrar que as reportagens completinhas estão na nossa página na internet. Vai lá, tem um monte de coisa legal para vocês verem. g1.com.br/hora 1. Várias informações sobre a nossa economia. Começamos com os números do mercado financeiro. Vamos olhar juntos aqui, ó. Fechamento de ontem, Ibovespa, alta de 1,3%. E o dólar comercial, pequena alta de 0,2%. A cotação é essa aqui, R$ 3,152. A venda de veículos usados teve alta de quase 8% nos 2 primeiros meses do ano, isso em relação ao mesmo período de 2016. Boa parte desses carros foi comprada com financiamento. E o dinheiro do FGTS tem parcela nessa história, tá? O Edilau acabou de comprar um carro novo. Quer dizer, um novo carro usado. Zero agora não. Na próxima troca eu estou pensando de trocar para um novo, né? Agora não deu para levar o zero e nem para levar à vista. Juntei, eu dei a metade, né? Eu dei a metade e financei o restante. Entendeu? Comprar à vista é difícil. Comprar à vista tá difícil. Mas eu vou pagar em dia, se Deus quiser. É o exemplo do que aconteceu no mercado de veículos no mês de fevereiro. Se vendeu carro usado e financiado. O financiamento de veículos usados subiu 8,6%. O financiamento dos novos caiu quase 13%. E quanto mais antigo o carro, mais financiamentos. Os com 9 a 12 anos de uso tiveram um aumento de 33%. O cliente chegava 3 anos atrás com 5 mil de entrada e ia num carro 0 km. Hoje não, ele vai num carro seminovo, já planejando, já acabar de pagar em breve e aí sim ir para um veículo 0 km. Aqui nessa concessionária, o final de semana passado foi o melhor em vendas dos últimos 6 meses. Eles venderam 85 carros usados, uma parte com financiamento, cerca de 60%. Mas as vendas também tiveram um empurrãozinho do fundo de garantia, que acabou de ser liberado. Cerca de 10% dos negócios fechados tiveram uma forcinha do FGTS. Esse aumento de financiamento não significa exatamente aumento de vendas. De acordo com a Fenabrave, em fevereiro, o aumento das vendas de veículos usados foi de 0,3%. Mas também não deixa de ser uma notícia positiva. Isso, na realidade, reflete a situação atual, porque desde o início da crise você vê uma migração, de certa forma, do novo para o usado. Essa migração tem a ver com o fato de que o preço do usado é abaixo do preço do novo. E quando você tem desemprego, perda de renda e outros fatores, a tendência é de procurar um preço mais baixo que o usado como o produto oferece. Significa consumo de qualquer forma e girando a economia. E o grande número de pessoas interessadas em sacar o dinheiro da conta inativa do FGTS tem provocado enormes filas nas agências da Caixa Econômica Federal. Isso mesmo com o banco abrindo 2 horas mais cedo.
A Andrea está na expectativa. Buscar informação sobre o dinheiro, né? Para saber se ele vai para poupança, se não vai, para quem não vai sacar, né? Não tem sido fácil chegar até a boca do caixa para receber o FGTS inativo. As agências abriram 2 horas mais cedo. Mas olha o tamanho da fila. Muita gente entrando e quase ninguém saindo da agência. No início da tarde, a situação era assim, a agência bastante cheia. Olha só o tamanho da fila, que está dando já uma volta aqui dentro. Isso tudo para chegar naquele primeiro guichê, que é o de atendimento, é onde a moça vai dar a informação para o cliente. A Flávia esperou tanto que desistiu. Eu desisti. Eu vou para outra caixa. O Luciano foi até o fim e saiu feliz da vida. Pagar a dívida. Primeiramente, pagar a dívida. O que sobrar é lucro. Daqui a pouquinho tem a segunda parte da nossa conversa sobre a previsão do tempo. Isabela Camargo já trazendo todos os detalhes para a gente. Agora vamos ver a movimentação ao vivo em algumas capitais, os seus caminhos aqui no Arão. Começamos em Brasília, vendo a ponte JK. Um ótimo dia para você que está no Planalto Central, já aqui com a gente. No Nordeste, nossa, uma terça-feira com uma cara de preguiça daquelas no Recife, chuva. Será que vai ser o dia assim, todinho? Daqui a pouco a Isabela responde pra gente. Estamos na Ponte Duarte Coelho. Um ótimo dia para você que está no Nordeste, já aqui com a gente. Ainda no Nordeste, agora em Fortaleza, destaque da Praça Portugal. Atenção, tem risco de chuva hoje o dia inteirinho no Rio de Janeiro, então cuidado, tá? Com seus caminhos. No Rio de Janeiro a gente destaca agora a Avenida Brasil. Parece que vai ser um dia com cara de preguiça no Rio de Janeiro também. Será? Já a resposta. Agora em São Paulo, que é isso? Trégua total na Radial Leste. Aproveita então, caminho ótimo neste momento para você neste trecho aí da Radial Leste. Bom dia, paulistanos. E fechando este giro, no sul do país tem friozinho. Nas capitais do sul do país nesta terça-feira estamos passando por Curitiba agora. E depois do intervalo você vai ver aqui no Arão. Uma liminar da Justiça suspendeu as novas regras para viagens de avião no Brasil. E o Ministério da Saúde comemora. O número de cesarianas parou de crescer. Estamos de volta com uma notícia que é uma mudança de comportamento e tanto. Discute essa. O Ministério da Saúde comemora que pela primeira vez, desde 2010, o número de cesarianas pelas redes pública e privada não cresceu. Segundo o Ministério da Saúde, dos 3 milhões de partos feitos no país, 55,5% foram cesáreas e 44,5% partos normais. Na rede pública, os partos normais são mais frequentes, chegam a 59,8%. Os médicos buscam orientar as mulheres que ainda têm medo e explicar as vantagens do método natural. O corpo se estabelece, sangra menos, né? Não tem corte para vocês. O risco de infecção é infinitamente menor do que da cesariana. O Arthur acabou de nascer. Ele é o 4º filho da Marisete, que sempre preferiu o parto normal. Em poucas horas, ela já vai poder ir para casa, porque está praticamente recuperada. Jamais cesariana, sempre normal. Porque é mais tranquilo, a recuperação é mais rápida, não sofre depois. O Ministério da Saúde comemora que pela primeira vez desde 2010, o número de cesarianas na rede pública e privada não cresceu no país. Aqui no Hospital Santa Helena, referência em partos, nascem muito mais bebês da forma normal do que pelo outro procedimento. Nós já estamos chegando a uma faixa de mais ou menos 55% a 60% de parto normal e 35% a 40% de cesarianas. Protestos marcaram a volta às aulas na escola onde uma adolescente de 14 anos foi morta na semana passada. O crime, claro, chocou a cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Enquanto alunos e professores tentavam retomar a rotina dentro da escola, do lado de fora um grupo de parentes e amigos da estudante morta durante uma briga protestava.
É isso que a gente quer, justiça, porque a minha irmã tá lá, ó, não comeu, não dormiu até agora, só chorando e pedindo ajuda pra gente. Que ajuda a gente vai ter pra dar pra ela? Se não tem explicação pra uma coisa dessa tão cruel que fizeram com ela. Outros protestos também marcaram esse retorno das aulas aqui na escola. O Conselho de Pais fez uma lista de pedidos e colocou aqui no portão. Começam dizendo que não estão seguros em deixar os filhos aqui. Neste outro lado, pedem mais segurança, vigilância no portão da escola e também mais funcionários para supervisionar as salas de aula. A gente vai fazer uma reunião com os pais ali, o conselho escolar, o CPM, né, para a gente ter essa conversa, para ver o pensamento deles. Marta Gonçalves, de 14 anos, foi agredida dentro da sala de aula. 3 colegas de 12 e 13 anos são suspeitas de cometerem o crime. Nos depoimentos à polícia, confirmaram a briga, mas negaram a agressão física. Disseram que Marta caiu e bateu a cabeça. O laudo da necropsia apontou estrangulamento. A polícia decidiu ouvir todos os alunos da turma onde Marta estudava. A investigação deve ser concluída e encaminhada para o Ministério Público até o fim de semana. Agora vamos falar sobre o tempo. Você quer saber como é que fica hoje o tempo? Aí na sua cidade? Isabela, conta pra gente. Temos vários recados, porque para cada região uma situação, né? Então vem cá, no Nordeste a gente tem condições para pancadas de chuva na maior parte dos estados. Na região Norte, tempo seco só em Roraima. No Centro-Oeste, sol, pancadas de chuva, aí continua tudo igual. Agora, no sul é que o tempo vai ficar firme, mas o frio continua. E aqui no Sudeste, gente, toda a faixa leste paulista vai sentir um frescor hoje, tá? Vai ser um dia bem mais fresquinho. E no Rio de Janeiro vai ser um dia chuvoso. Sim, o dia inteiro podemos ter chuva e a temperatura máxima não passa dos 30 graus. Então, para quem sente aí um friozinho a mais, já se prepare no Rio de Janeiro que não vai ter aquele calorão hoje não, tá? Ainda falando do Sudeste, temos alerta para mar agitado, alerta inclusive de ressaca, de Santos em São Paulo até Cabo Frio no Rio de Janeiro, ondas até 3 metros de altura. Por que tudo isso aqui no Sudeste, esse frescor, esse alerta de mar agitado? É aquela. Depois que a frente fria passa, tá? Ela, inclusive, ontem passou por São Paulo, ainda bem longe aqui da costa, então aqueles temporais previstos para a capital não aconteceram ainda bem, tá? Mas no litoral choveu bastante, a gente tem registro de mais de 100 milímetros no litoral norte de São Paulo, água, tá? Sim. A frente fria agora está no litoral do Rio de Janeiro. A gente já falou que depois da frente fria vem uma área de alta pressão, que é o que está fazendo frio aqui na região sul. Entre a área de alta pressão e a frente fria, aqui que a gente tem uma pista de vento aqui, olha, que é isso que está deixando, então, o mar agitado no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Deu para entender as setinhas aqui, olha? O frio vindo. Sobe? Totalmente, o frio sobe? É esse frescor que a gente está sentindo, tá aqui, ó. O frescor é o friozinho. Porque o frio tá chegando aqui, ó, aí tá mais direto. Bom. Agora as setinhas estão aqui. Aqui é só com umidade, frescor. só frescor. Por enquanto, né? Por enquanto. Semana que vem, né? Essa é a última semana do verão, semana que vem começa o outono e a gente vai falar aí das ondas de frio também, tá? Sim. Então, repetindo aqui, olha, tempo firme. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, grande parte do Paraná, sul de São Paulo, norte do Espírito Santo, nordeste de Minas, interior da Bahia e também centro-norte de Roraima, ar seco. No restante do país, vou repetir, chuvoso no Rio de Janeiro, faixa leste aqui de São Paulo. Na região metropolitana a gente vai ter garoa agora de manhã, um sol tímido durante o dia, então é um dia com cara de preguiça, né? E depois garoa à tarde. Não tem chuvona aqui para São Paulo não, tá? Como eu falei, centro-oeste, pancadas de chuva, região norte e nordeste, veja, nas nossas câmeras vimos água na pista desde cedo. Sim, no então, Recife. Por exemplo, Recife tá aqui no verdinho, olha, nuvem inclusive em cima. Olha Recife aí. Aqui. Com água na pista. Não parou de chover desde a primeira vez que a gente viu essa imagem, umas 4 e pouco da manhã. E pode ficar assim o dia inteiro, tá? Fortaleza também, olha, tá aqui no verde escuro. Piauí, Maranhão também. Agora nós vamos falar das temperaturas, já que nós temos mudanças, né? Veja, então, 24 para Curitiba, a mesma de São Paulo. Rio de Janeiro, alô, 28 graus para hoje. Não tá errado o nosso mapa, não. Ontem fez 33, hoje 28, 5 graus, faz uma diferença. No fim de semana, 38, 37, aqueles calorão, semana passada também, sim. Então, hoje, uma grande diferença. Aí nós subimos
E subimos também com as temperaturas, 33 Goiânia, Palmas e também Boa Vista. Para encerrar, temos que avisar que essa trégua na região sul é só hoje, porque na quinta-feira chega uma outra frente fria. Na frente da frente fria tem áreas de estabilidade que vão provocar chuva, então, a partir de amanhã. E só um lembrete, a gente está na última semana do verão, a gente está pedindo para você registrar o seu despertar com hora 1, pode ser com os primeiros raios de sol ou com a lua, tem muitos estados ainda, né, que não amanheceram. Envia para nós no g1.com.br/hora 1. Na sexta-feira a gente mostra os últimos dias do verão com hora 1. Mostra com boniteza que fica mais lindo ainda. Quando a senhorita viaja com muita bagagem? Não, eu sou econômica. Eu também. Então essa não é para você, mas presta atenção na notícia, é para um monte de gente. Obrigada, daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Agora são 5h49 da manhã. Um ótimo dia para você que está chegando agora. Para todos vocês que ligaram na televisão, nesse instante a gente oferece um resumo das nossas principais notícias de hoje. O assalto a um carro forte terminou com a morte de um policial em Barrinha, São Paulo. O veículo ficou completamente destruído. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com 2 policiais e um soldado foi morto. Até agora, ninguém foi preso. Uma denúncia anônima levou a polícia do Rio de Janeiro a apreender o correspondente a mais de 12 milhões de reais em dinheiro venezuelano numa favela da zona portuária. As notas estavam distribuídas em várias malas dentro de 2 carros roubados. Houve troca de tiros com traficantes, mas ninguém foi preso. A suspeita é de que o dinheiro seria usado para comprar drogas e armamento da Venezuela. O parlamento britânico aprovou a lei do Brexit, que permite o início do processo de separação entre o Reino Unido e a União Europeia. O sim das 2 câmaras parlamentares abre o caminho para que a primeira-ministra britânica, Theresa May, acione a chamada Cláusula 50 para a ruptura com o bloco europeu. A lei vai ser enviada para a rainha numa aprovação simbólica que deve ocorrer ainda hoje. Agora eu repito para você a pergunta que eu fiz para a Isabela: você costuma viajar com muitas bagagens? Se sim, então fica atento a essa notícia aqui. A ANAC, que é a agência que regula, né, o setor aéreo brasileiro, anunciou que vai recorrer da decisão do juiz federal José Henrique Precendo. Nessa segunda-feira, ele suspendeu, gente, a resolução que autorizava as empresas de aviação a cobrar um valor extra pela bagagem. Reação exagerada. Graças a Deus. Qual o nome do juiz, você sabe? Por quê? Porque eu queria agradecê-lo. Foi assim que a maioria dos passageiros recebeu a notícia de que a Justiça suspendeu, pelo menos por enquanto, a cobrança das bagagens despachadas pelas companhias aéreas. A gente já paga caro as passagens e eu acho que é um absurdo pagar por esse serviço. A liminar foi dada depois de uma ação do Ministério Público Federal que questiona a cobrança de bagagens pelas companhias aéreas. O juiz José Henrique Precendo, da 22ª Vara Cível de São Paulo, diz que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tem o dever de regulamentar e assegurar os direitos dos consumidores junto às empresas aéreas, o que não ocorreu. Segundo o juiz, o consumidor fica ao arbítrio e ao eventual abuso econômico das empresas. E não há evidência de que a medida vai trazer redução no preço da passagem de quem não tiver bagagem para despachar. Mas nem todo mundo concorda. Eduardo acha que com o tempo os preços vão cair. Eu acredito que a passagem deve cair o custo dela, né? Então eu acho que fica uma coisa mais justa. Quem leva, eu vou ter direito de levar 10 quilos de mão e se eu precisar despachar eu pago, é um serviço extra. Em países da Europa e nos Estados Unidos, as companhias já cobram pelas bagagens despachadas. Lá fora, muitas empresas oferecem tarifas mais baratas para quem só viaja com a bagagem de mão. O mesmo pode acontecer no Brasil no futuro, avalia esse especialista do mercado, desde que não existam tantas interferências como a de agora. É um setor que tem tido muita concorrência e onde não parece mais necessário você ter nem o regulador e muito menos a justiça definindo micro-regras. Na verdade, esse tipo de intervenção é contraproducente, tanto para a indústria e
no final das contas, para o consumidor. Não há redução de tarifa nem promessa que isso aconteça. Não há dúvidas que acabar com a franquia de bagagem despachada é realmente uma situação de retrocesso para o consumidor. E a gente sempre apontou que desmembrar o serviço de transporte de pessoas, de transporte de bagagem, era contrário à lei. Pois é, ainda sobre esse assunto, quero dizer para vocês o seguinte: a decisão da Justiça suspende apenas as normas relativas à cobrança de bagagens, tá? As outras medidas que dizem respeito a informações e cancelamento de voos não foram afetadas e essas sim começam a valer hoje. Por isso, o repórter André Azeredo pulou cedíssimo da cama, foi para o aeroporto para conversar com a gente e dar os detalhes. André, quero que você explique tudo, mas antes uma curiosidade, óbvio, quero saber o seguinte: você viaja para o sul quando volta para sua terra com muitas bagagens ou é uma pessoa que leva só a malinha de mão? Bom dia. Oi, Mona Lisa, bom dia para todo mundo. Normalmente mala de mão, até porque a gente tem pouco tempo para usufruir da folga, né? Então vai com a malinha de mão que é mais fácil para sair da aeronave e depois voltar para São Paulo. Vamos às mudanças, Mona Lisa. O que muda a partir de hoje, já que a bagagem está fora por enquanto? Preço da passagem. A companhia aérea tem que agora informar o valor total que a pessoa vai pagar. Não adianta dizer o preço da passagem é 1 e depois calcular com taxa. Tem que estar resumindo e destacadamente o valor integral no site agora. A pessoa já tem que saber quanto ela vai pagar no fim das contas na passagem para o destino que ela quer ir. Alteração de nome não tem custo. Se for em voo nacional, até a hora do check-in, pode mudar o nome sem custo. Quebra contratual por cancelamento por parte do passageiro. A multa nele não pode ser maior que o valor da passagem. E quando tem alteração programada pela companhia aérea, tem que informar a pessoa com 72 horas antes. Se a pessoa não concordar, ela pode ser realocada em outra companhia aérea ou tem que receber integralmente o valor de volta. Sendo que isso, estorno e reembolso em até 7 dias, viu, Mona Lisa? Mais que isso, não pode. Tem mais regras que mudaram, aí depois a gente detalha mais ao longo da programação aqui no Bom Dia também. Tá certo, é isso. O André vai continuar aqui também na nossa programação local e mais tarde também no noticiário, mas é importante você já saber que tem mudança sim valendo. André, obrigada. Venha sempre aqui conversar comigo, Norão. Obrigada, bom dia para você. Quero contar para vocês o seguinte: o estado de Rondônia comemora a boa safra de soja deste ano. Para ajudar o Rio Madeira, por onde a produção é levada para exportação, está com um nível alto, o que facilita aí o transporte do grão. A safra 2016-2017 em Rondônia será 17% maior do que a anterior. O superintendente da Conab explica que entre os fatores está o aumento de 14% na área de plantio em praticamente todo o estado. Números para lá de positivos. É um aumento excepcional na produção de soja, que passou de 765 mil toneladas da safra passada para 901 mil toneladas na safra deste ano. A colheita começou em fevereiro e termina em abril, início de maio. Até agora, 25% da produção no estado já está chegando aos portos pelos caminhões. Daqui, eles seguem de barcaça pelo Rio Madeira, rumo à exportação. O pico da colheita da soja é no mês de março. Por isso, o Porto Organizado Público está trabalhando com capacidade máxima, assim como os outros 3 terminais particulares aqui da capital. Juntos, eles recebem toda a soja produzida em Rondônia e também em parte do norte do Mato Grosso. E um dos fatores que vem contribuindo bastante para esse processo é o Rio Madeira. O nível mais alto significa melhores condições de navegação para as barcaças. Com a água acima de 14 metros, as embarcações elas podem movimentar sua capacidade máxima. No caso de grãos, são 2.000 toneladas as embarcações que navegam no Rio Madeira. E essa notícia interessa a milhões de jovens brasileiros. Muitos não sabem, mas quem tem renda familiar de até 2 salários mínimos pode viajar de graça pelo Brasil. Quer saber mais? Eu também. Então vamos ver aí na reportagem da Andréa Rezende. A mala já está arrumada faz tempo e o bilhete está na mão. Tudo pronto para encarar 10 horas de estrada. Vai chegar lá, eu vou dar uma cochilada e acabou a viagem, já chega em Natal. A Ju fez o cadastro no programa Identidade Jovem e por conta disso vai viajar de Maceió a Natal de graça. Eu iria gastar para ir para voltar mais de R$200, R$260.
Agora, com a economia que eu fiz, eu vou aproveitar o dinheiro que eu não gastei com passagem para gastar lá, né? A identidade jovem é o documento que dá acesso a vagas de graça ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. Sim, só vale para viagens entre estados diferentes. Não vale para deslocamentos entre cidades do mesmo estado ou dentro da própria cidade. A regra é a mesma para ônibus, trens e embarcações. Podem fazer o cadastro jovens de 15 a 29 anos que tenham renda familiar de até 2 salários mínimos. Também devem estar inscritos no cadastro único do governo federal há pelo menos 2 anos. O procedimento para fazer a inscrição é bem simples. O processo é todo online e pode ser feito pela internet ou pelo aplicativo para smartphones. Em cada viagem, 4 vagas têm de ser reservadas para jovens que fazem parte do programa. As 2 primeiras são de graça e as outras 2 pela metade do preço. A lei entrou em vigor em dezembro do ano passado, mas muita gente nem sabe que tem direito. Dos mais de 15 milhões de jovens que podem botar a mochila nas costas e conhecer o Brasil de graça, pouco mais de 36 mil se inscreveram. De todos esses cadastros, 29 mil são das regiões Sudeste e Nordeste. Os dados são da Secretaria Nacional da Juventude. Parece que o programa ainda é mesmo novidade para a maioria. Você sabe o que é programa Identidade Jovem? Não sei. Ninguém nunca comentou para mim, porque sempre viajei, ninguém nunca falou nada não. Se eu soubesse, eu tinha dado economizada, né? Pois é, mas agora sabe, economiza então no futuro. Agora os assuntos que merecem a nossa atenção hoje. Vamos ver aqui no telão? O ex-presidente Lula presta depoimento em Brasília num dos processos da Lava Jato em que é réu. O IBGE divulga os números de janeiro da produção industrial. O Botafogo estreia contra o Estudiantes da Argentina na fase de grupos da Libertadores. Passou rapidinho, acabou o Hora 1 de hoje. Agora você fica aí com as notícias da sua região. Um ótimo dia para nós. Amanhã, a partir das 5 da manhã, toda a equipe do Hora 1 aqui prontíssima te esperando. Então, até lá. Tchau, tchau.